Alguns vídeos atrás eu cheguei a comentar como o meu Pulse T200 Hybrid estava usando a energia da desaceleração e da frenagem para recarregar a bateria, mas estava dando muito pouco aquele impulso que é uma ajudinha extra para o motor a combustão. Hoje eu vou contar para vocês como que eu fui investigar um pouco melhor essa questão. Minha primeira reação foi esperar o amaciamento do motor, que é aquele período de 1.600 km em que, segundo o manual, deve-se evitar de expor o carro a situações extremas. Depois desse período, o sistema até entrou em ação com um pouco mais de frequência, mas deu ali 1.900, 2.000 km e nada de vê-lo em prática como quando eu testei os híbridos da Fiat no evento de lançamento em novembro. Eu estava começando a ficar incomodado com essa situação. Eu falei com outras pessoas, recebi respostas variadas, algumas diziam que o sistema do carro delas funcionava regularmente, mas também começaram a aparecer relatos de outros proprietários enfrentando o mesmo que eu, inclusive aqui nas páginas do podcast e também em grupos de WhatsApp. Explicando melhor, comigo era assim, se eu ligasse o carro e fosse premiado com o sistema funcionando, tudo estava lindo e maravilhoso, o impulso ia funcionar durante todo o uso enquanto a bateria tivesse carga, é lógico. Mas se eu ligasse o carro e o sistema não se ativasse, nada feito. Durante todo o uso, o BSG não dava impulso para o motor a combustão. No manual até tem informação de que existem condições para que isso ocorra, mas não estava acontecendo nunca. Não era uma questão de o carro estar em fase de aquecimento, aliás, essa tecnologia deveria funcionar justamente nessa fase, ou de não haver carga na bateria, por exemplo. Não, ele simplesmente não funcionava. O problema é que a gente está falando de um lançamento, né? Então os carros estão com baixa quilometragem, é tudo muito novo e é normal que problemas e ajustes sejam necessários nessa fase. Mas enfim, achei que, considerando que o carro já passava dos 2.000 km, o mais certo seria levar para fazer um diagnóstico na concessionária. A oficina também ficou um pouco preocupada porque era o primeiro híbrido que eles estavam pegando para atender, eles não tinham nem ideia do que podia ser. Mas aparentemente a Fiat já sabia dessa questão, porque tinha uma atualização para ser feita no mapa do sistema híbrido. Talvez essa atualização até já existisse e a concessionária em que eu comprei o carro devia tê-la feito antes de me entregar, mas não fez. As outras pessoas que estão enfrentando essa instabilidade também devem procurar uma concessionária e pedir essa atualização, porque senão só vai ficar para a primeira revisão e olhe lá. Depois dessa atualização, os impulsos estão bem mais frequentes, sim, inclusive funcionando na estrada acima de 80 km por hora, mas ainda não funcionam a todo momento. Seria interessante se, assim como o Start-Stop, a Fiat abrisse para todo mundo quais são essas condições de funcionamento. Assim ninguém se frustraria durante o uso do carro. De qualquer modo, eu acho que agora está mais dentro do que a montadora considera como normal, mas eu vou seguir acompanhando essa questão. Fora isso, a minha convivência com o carro está sendo ótima, porque é o Pulse que eu já conheço e que gosto bastante. Um carro muito versátil, econômico, que anda bem. Porém, o impulso faz diferença, especialmente quando não se usa o modo Sport. Porque como houve uma mudança no escalonamento do câmbio, é essa ajudinha da máquina elétrica que faz com que a gente não perceba uma sutil mudança de desempenho no motor turbo 200. Bem, então é isso. Me diz aí se você que comprou um Pulse T200 Hybrid tá tendo algum problema desse tipo ou não. E se você viu esse vídeo aqui, não esquece de compartilhar ele com quem comprou um Pulse T200 Hybrid ou um Fastback T200 Hybrid. E até a próxima!